Hello, 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 tudo bem? Bom domingo, pessoal! Hoje temos uma live super especial, live de preparação para a semana do Fisiopélvico de Referência. Então, nessas lives de preparação, estou realmente preparando vocês para consumir o conteúdo da semana do Fisiopélvico de Referência. Um conteúdo gratuito, incrível, que vocês vão entender o caminho pelo qual você vai conseguir atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico, se tornando referência, vai girar a sua chave com conteúdo de verdade, que vai fazer você pensar de forma mais crítica em relação às disfunções do assoalho pélvico. Eu me chamo Stella Fonzar, sou fisioterapeuta pélvica e professora, e meu intuito, né, você ter a segurança para conseguir atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico sem se sentir inseguro, sem ter medo e se tornando referência na fisioterapia pélvica, tá? Eu sou fisioterapeuta pélvica há cerca de 7 anos, vai fazer 8 esse ano, e meu intuito aqui nessa live de hoje é te ensinar como você faz para os seus atendimentos bombarem, darem super certo e você começar a crescer profissionalmente. Como eu falei nas últimas lives, se você tiver algum insight, alguma ideia, se é o que eu falei com você aqui, mudar a forma de você pensar na fisioterapia pélvica, bota o emoji da plantinha, que é o meu emoji aqui no perfil. É uma plantinha com 2 folhas, então qualquer ideia que você tiver, qualquer coisa que eu fale que te dê clareza sobre o que você precisa fazer na atuação profissional, coloca essa plantinha aqui, tá bom? Então, é essa mesmo. Exatamente. Então, hoje vamos falar sobre como fazer seus atendimentos bombarem. Antes disso, no final da live, você vai ganhar mais uma palavra-chave para você ter a oportunidade de ganhar imersão em proctologia. Proctologia é uma área que pouquíssimas pessoas, fisioterapeutas, sabem atuar. E quando você entende sobre atuação na proctologia, muda a sua forma de atuar nos seus pacientes, entregando muitos mais resultados. Então, fica até o final da live, pega a palavra-chave para você ter a oportunidade de uma das 3 vagas para imersão em proctologia. É uma oportunidade incrível. Então, só pega a palavra-chave no final da live. Live de meia horinha, curta e grossa, do jeitinho que eu gosto, tá certo? Regina tá mandando um oi para a Dinda. Beijo, Madinha. Então, vamos falar hoje sobre como fazer seus atendimentos bombarem na fisioterapia pélvica, tá certo? E o que é você fazer um atendimento bem sucedido, né? Para você realizar um atendimento de forma geral, né? Vários atendimentos bem sucedidos, você tem que trabalhar na estrutura de atendimento que você está proporcionando ao seu paciente, ó. Tem seguidora raiz amando aí essas lives. Então, você que não está assistindo, só assista as anteriores. Minha internet tá travando. Deixa eu abrir aqui a porta. Ver se ajuda, porque aqui funciona normal. Então, vamos lá. Para você entregar resultados incríveis aos seus pacientes pélvicos, você precisa ter clareza de como está a experiência de atendimento para esse paciente. Então, a primeira base, né, está também em você saber atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico, em você ter clareza e segurança sobre as disfunções, sobre o que você precisa realizar para proporcionar um excelente atendimento ao seu paciente, certo? Mas eu quero falar nessa live sobre como fazer com que você tenha apenas um paciente, como você vai fazer aquele paciente te proporcionar excelentes resultados e você proporcionar uma experiência de atendimento tão boa para esse paciente que seja o primeiro passo para você bombar nos seus atendimentos e vir mais e mais e mais. Muitas pessoas negligenciam a experiência de atendimento com o paciente. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Você precisa ter clareza que ao longo de uma sessão, não é uma sessão por uma sessão, e sim você precisa proporcionar um micro resultado a esse paciente. Então, ao você realizar um atendimento, você precisa, ao longo desse atendimento, não estou falando só da avaliação, estou falando ao longo de todos os atendimentos, só um segundo.
Peraí que meu marido tá jogando. David! Vou fechar a porta, minha gente. É domingo. Então vamos lá. Vocês precisam ter clareza que você precisa proporcionar ao seu paciente vários momentos de experiência de atendimento. Então, não é apenas sobre você realizar um tratamento bem sucedido, que o paciente tenha resultados e ficar repetindo, fazendo sessão após sessão. É importante você ter clareza que você precisa entregar micro resultados ao longo dos tratamentos. Isso é um item muito importante. Por exemplo, e para isso, para o paciente ter clareza sobre isso, você tem que demonstrar também a sua expertise. E isso está nas pequenas coisas. Por exemplo, você vai remover um ponto de tensão. Você chega para o seu paciente, está sentindo aqui tenso. Então, essa comunicação entre você e o seu paciente, de você demonstrar o que você encontrou, e ele perceber o quanto você domina a área de atuação, ele vai ver que você é um profissional que realmente sabe o que está fazendo. E isso é uma venda constante do seu tratamento, é uma venda constante do seu serviço e da fisioterapeuta que você é. Então, por exemplo, ao realizar uma palpação da assoalho pélvico e ficar calada e guardar essas informações para você, você vai passar essa informação para o seu paciente, do que você está colhendo ali, do que você está realizando, do que você está encontrando naquele assoalho pélvico. Então, por exemplo, você está palpando um assoalho pélvico e percebe que é um assoalho pélvico cheio de pontos de tensão. E você diz, tá sentindo dor aqui? Esse aqui é um ponto de tensão. Eu vou remover ele dessa forma. Ele talvez esteja atrapalhando a sua evolução, porque ele causa dor, e quando você tem a penetração você sente dor, enfim. Isso faz com que o paciente olhe para você como realmente uma doutora, uma pessoa que tem expertise em atendimento, né, nas disfunções do assoalho pélvico. E essas pequenas demonstrações de expertise faz com que você realmente mude o jogo como fisioterapeuta na questão de fazer o seu paciente reconhecer o seu atendimento como um atendimento de valor. E você talvez ache besteira essas coisinhas, mas quando você tem essa clareza, essa preocupação em demonstrar, o paciente até vai entender a importância da fisioterapia. Ele vai perceber o quanto seu tratamento é importante para ele. E ele também vai querer até continuar o tratamento, se, por exemplo, ele quisesse desistir. Tenho uma paciente que eu fiz a avaliação e ao desenvolver o tratamento dela, que eu converso com o paciente, explico sobre as fases de tratamento, que ele precisa, o que a gente precisa organizar até a alta, e eu converso sobre isso no final da avaliação, e eu dei uma estimativa de 30 sessões para essa paciente, e ela disse que 30 sessões era muito, ela não tinha condições para aquilo. Tudo bem, né? Aí ela, não, vamos tentar ficar nas 20? Deu certo. Só que no final, agora, né, tá chegando perto da gente, ela, não, eu quero fazer mais sessões. Por que ela falou isso? Porque o meu processo de venda não foi só na avaliação. Essa demonstração de expertise, a venda do meu tratamento, a demonstração de micro resultados foi ao longo de muito tempo, né? Foi ao longo de todas as sessões. E ela viu quanto naquelas sessões eu me dediquei pro tratamento dela. Então, não é só sobre você saber atuar nas disfunções. Eu sempre falo para as minhas alunas, as minhas semeadoras da formação semeadora pélvica, que não é só sobre você realizar um tratamento voltado às disfunções do assoalho pélvico com excelência, entregando excelentes resultados. É sobre isso também. Mas você precisa demonstrar ao seu paciente o quanto você sabe. E esse foi o divisor de águas quando eu comecei a minha vida como empreendedora. Porque no início, eu até tinha um fluxo de indicação de paciente, as pessoas me indicavam, eu recebia avaliações, mas porque a minha avaliação não continuava, aquele paciente desistia do tratamento, ele fazia avaliação e sumia. Porque eu tinha uma dificuldade de demonstrar ao paciente a minha expertise. Não porque eu não sabia o que eu fazia, mas porque nos meus velhos hábitos, né, de onde eu atuava, como eu trabalhava, eu tinha... era algo muito
ligeiro, corriqueiro. Eu não me preocupava quando atendia por plano de saúde se o paciente sabia o que eu estava fazendo e se ele tinha clareza daquilo. Eu não me preocupava em passar a minha expertise para demonstrar a ele que eu sabia o que eu estava fazendo. A avaliação era só para mim. Eu avaliava e anotava. Mas eu tinha essa dificuldade em transparecer para ele o que eu estava, os achados que eu encontrava ali. Isso é muito importante, tanto na avaliação, para você fechar uma avaliação e o tratamento, quanto você incluir isso em longo de todas as sessões. Então, é muito importante você, como profissional, ter essa clareza que você precisa, sim, demonstrar ao seu paciente, o fisioterapeuta incrível que você é, e demonstrar para ele o seu conhecimento ao longo desses tratamentos. Especialmente isso quando os pacientes forem seu. Claro que a gente vai proporcionar um excelente atendimento independente de como aquele paciente chegou até você, né? Se você está atendendo ele pela clínica que você está, ou se ele realmente foi um paciente captado por você. Claro, a gente sempre vai proporcionar o melhor atendimento. Porém, quando a gente... Eu digo isso porque a minha experiência anterior em clínica eram pacientes que ele era de alta rotatividade. Então, eu não tinha condições de prestar o melhor atendimento possível devido à correria do dia a dia. Mas quando eu comecei a captar os meus próprios pacientes, atender com uma leveza, com a organização de horário, com tempo para mim também, podendo dar o melhor que eu posso ao meu paciente, pelo fato de que eu estava alimentada, descansada e com uma hora dedicada àquele paciente, meus atendimentos tiveram muito mais resultados e eu pude também demonstrar essa minha expertise, coisas que eu não conseguia antes, né? Eu não tinha essa capacidade de ter essa calma, né? Essa tranquilidade em poder me dedicar aos detalhes do meu atendimento. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em captar, que é extremamente importante. Mas você está refletindo como é que está a experiência do seu paciente quando ele chega na clínica, quando ele deita na sua maca, quando ele, né, passa por todo esse processo. E isso é algo que a gente deixa a desejar como profissional. A gente se dedica muito à aparência, às vezes, e muito a só realizar o tratamento mesmo. E não é isso que é importante. A gente precisa saber o que está fazendo, demonstrar ao paciente que a gente sabe do que faz. Até porque esse seu paciente, ele vai ser uma sementinha que você vai plantar para você conseguir outros resultados, né? Como um paciente indicar a outro, paciente falar com o médico e explicar o quanto você é incrível como profissional. Então, todo paciente é importante, todo atendimento precisa ser visto com importância. E às vezes nós, como fisioterapeutas, não olhamos aquele atendimento com uma responsabilidade que a gente deveria. A gente leva, às vezes, na barriga, a gente acha que é só mais um atendimento e a gente não se preocupa tanto com isso, mas é algo que precisa primeiro você se ver como profissional de valor e também você se portar como realmente a fisioterapia é incrível e transformadora e incluir isso em todo e qualquer atendimento, toda e qualquer fala com o paciente e demonstração da sua prestação de serviço. Então, a gente não pode atender por atender. Cada atendimento é importante. Cada fala que você tem com o seu paciente é importante, tá? E é muito comum a gente ver fisioterapeutas fazendo sessões atrás de sessões de forma protocolada, de forma rotineira, com insegurança na atuação e sem ter a segurança do que o seu paciente precisa e realmente fazendo de qualquer jeito. Eu digo isso porque eu já vi demais na prática clínica e você sente, né, como fisioterapeuta, quando isso está acontecendo, quando você está atendendo só por atender.
Infelizmente, isso é algo que acontece, não é só culpa sua, é culpa de todo o sistema, todo o mercado, do ambiente que você está também, mas é também a sua responsabilidade como profissional, é não aceitar, não se importar com essa experiência de atendimento do paciente e também não se importar com um atendimento. Cada atendimento é precioso e você precisa estar no momento dedicada exclusivamente a ele e se importar realmente com esse atendimento, tá? E por que é tão importante você, primeiro, né, ter clareza de que a importância de cada sessão e, além disso, você conseguir transparecer para o paciente em vários detalhes ao longo de uma sessão só o quanto aquele atendimento é precioso para você e para ele também. Você vai tornar o seu paciente mais responsável pelo atendimento, porque ele vai saber que ali tem um objetivo terapêutico, ali tem um porquê e ali também tem um motivo pelo qual você realizar a fisioterapia pélvica. Ele não está indo só por ir. Ele não está indo achando que é só chegar lá. E chegou e eu vou fazer de forma passiva, né? Aquele tratamento, ele de forma passiva, eu de forma ativa, ele de forma passiva. E achar que é isso mesmo e faz uma sessão atrás da outra. Não, ele tem que ver aquilo com um olhar de estou aqui, hoje temos um objetivo. E o objetivo é esse. Então, é muito importante também você dar clareza, né, do que qual é o próximo passo. O que nós temos como intuito naquela sessão. E são micro resultados que a gente precisa proporcionar a esse paciente, tá? Até porque, com isso, esse paciente, com uma estrutura de fidelização de atendimento, seu paciente vai ser mais responsável. E quando eu comecei a implementar isso nos meus atendimentos, as faltas caíram. Meus pacientes não faltam avaliação. Meus pacientes realizam treinamento muscular que eu oriento para casa. É um tratamento humanizado, mas além disso, é um tratamento em que a gente vende também. É um tratamento que a gente se preocupa com esses detalhes, porque a forma da gente se comunicar com o nosso paciente, da gente explicar para ele como está sendo o tratamento dele, faz com que ele entenda com clareza o intuito dele estar ali, né? E ele queira fazer o tratamento com você. Isso também aumenta a sua venda boca a boca. Ele vende você para as outras pessoas. E quando alguém fala de fisioterapia pélvica, ele sabe que é com você. E ele só quer fazer com você e ele orienta as pessoas a fazerem com você, mesmo você sendo particular, como aconteceu essa semana. Eu tô dando alta para uma paciente e quando eu tava até conversando com ela, mandando nota fiscal, organizando essas coisas burocráticas, ela falou, conversando com uma amiga sobre a fisioterapia pélvica, que ela ia fazer pelo plano de saúde, mas ela decidiu fazer comigo, porque percebeu que eu entendia bastante da área, que eu iria entregar resultado. A amiga que tinha requisição para fisioterapia pélvica pelo plano de saúde também decidiu fazer comigo. Então, eu não precisei vender meu tratamento. Minha paciente vendeu por mim. Mas você tem que vender também o seu tratamento. E isso além de tratamento humanizado, é um tratamento em que a gente se mostra. E a gente não cala o nosso conhecimento. A gente demonstra o nosso conhecimento ao longo de várias sessões. E ao longo de todo momento. O paciente tem a certeza de que com você ele está realizando o melhor tratamento possível. Então, ele faz esse boca a boca também. Então, essa é uma das bases, né? Um tripé para você estruturar e crescer na fisioterapia pélvica. Esse ponto de fidelização, que foi o tema que eu trouxe aqui, é muito negligenciado pelos fisioterapeutas, né? Mas, além de fidelização, você precisa saber atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico. Você precisa saber entregar resultados, ter a clareza do que o seu paciente precisa. Você precisa realizar um tratamento que você saiba, tenha como segurança que vai causar resultados aos seus pacientes
E também você saiba o próximo passo. Você tem que ser seguro como fisioterapeuta. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é você ter estratégias de captação. Porque é claro que a gente precisa organizar a estrutura de experiência de atendimento, do primeiro contato até a alta e pós-alta, mas você precisa também ter estratégias para esse fluxo de paciente ser contínuo. E para isso a gente precisa de estratégias de captação de paciente. Então, além da fidelização, por quê? Eu domino a fisioterapia como fisioterapeuta. Eu sei atuar nas disfunções do assoalho pélvico. Se o paciente chegar, eu vou conseguir entender o caso dele e realizar um tratamento personalizado, individualizado para as necessidades desse paciente. Então, isso é a base de você como fisioterapeuta. Você precisa entregar isso ao seu paciente. Mas qual o segundo ponto? A captação. Pela captação, você vai ter pacientes para conseguir avaliar, colocar tudo esse conhecimento que você adquiriu ao longo de anos em prática, no mínimo 5, que é de faculdade, né? Então, colocar tudo isso em prática. Mas, ao paciente chegar em você, na avaliação, nos atendimentos, você precisa estruturar a experiência de atendimento para esse paciente. Que é importante você dar resultado, mas não é só sobre o resultado, é sobre as emoções, o que ele sente ao longo do tratamento. É ele sentir acolhido, que isso não é mais do que a nossa função, né? Isso não é um diferencial do mercado, mas você como, né, ter essa atenção, esse cuidado, seu paciente vai querer realizar o tratamento com você. Eu tenho até pacientes, né, que eles faziam assim, Estela, eu tô tão mal hoje, mas não vou faltar, porque eu sei que eu vou sair melhor. Porque lá eles têm um espaço que é para eles também, são ouvidos, são respeitados, sabem que a gente vai ter um bom papo, podem tomar um cafezinho. Então, isso é sobre a experiência. Não é só sobre ser fisioterapeuta e fazer fisioterapia. É importante você estruturar um atendimento de excelência para esse paciente. E o que Estela vai fazer é eu bombar nos meus atendimentos. Os pacientes ficarem loucos por mim e quererem realizar o tratamento comigo. O povo sabe que eu tô fazendo live, aí fica pegando a lanterna e botando... Deixa eu fechar a cortina aqui, por isso que eu tenho ela. Vocês acreditam? Eu tenho um prédio aqui do lado, tava jogando um laser em mim. Ai, crianças. Mas eu tenho cortina aqui, fechei. Hoje tá cheio de obstáculos a live de hoje. Então, você precisa acolher o paciente de forma humanizada. E não é só, como Carol falou, e não é só sobre ouvir, sobre acolher, é sobre você ser um fisioterapeuta que entrega resultado e se preocupar com os detalhes. E às vezes você, eu sou uma pessoa que eu trato de forma humanizada. Porém, na hora de você realizar um primeiro contato com o paciente, você não sabe se comunicar com o paciente. Na hora de você fazer uma avaliação, você não sabe mostrar para o paciente o conhecimento que você tem. E ele se sente inseguro. Às vezes ele não... Porque você não pode ser amigo do paciente. Você pode ser amigo dele, mas você não é só amigo do paciente. Além de amigo do paciente, você precisa ser o fisioterapeuta dele. Então, lá no consultório, eu brinco muito que a gente conversa, mas o objetivo principal é o atendimento. Então, eu interrompo a fala dele, olha, não, essa sustentação não foi boa, vamos fazer de novo, depois você retorna a sua história. E eu, como cliente em outros locais, eu já desisti muito de tratamento porque eu sentia que a fisioterapeuta virava minha amiga. Mas cadê o meu tratamento? Então tem que ter esse equilíbrio, né? Eu fazia pilates em um local e nesse local que eu fazia pilates, ela virou tanto a minha amiga que eu não estava evoluindo mais. Eu percebia que era 40 minutos lá de pilates, mas acabava que a conversa ia, a conversa vinha, eu fazia 2, 3 exercícios. Minha flexibilidade tinha parado de evoluir, minha mobilidade também, minha dor sacroiliaca, que eu
tem a sacroileite, não estava melhorando. Então, legal, atendimento humanizado, você ser amigo do paciente, mas cadê a prioridade, que é o resultado? Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? E é muito importante você ser amiguinha do paciente, mas a prioridade ali é o tratamento. E você dá, sim, um atendimento humanizado, mas o intuito da humanização é porque nós somos humanos. E o humano trata outro humano com decência e respeito. E não, enfim, né? Só por tratar bem. E só deixando um adendo aqui, tá? Paciente sente falsidade. Então, não seja falso. Não gosta da pessoa, o paciente é chato. Você trata com respeito, mas você não vai ficar na babação de ovo para manter o paciente com você. Tem pacientes que a gente gosta mais, tem outros que a gente gosta menos. Eu trato todos com respeito, mas aqui, paciente sente falsidade. Eu sinto falsidade de longe. Eu olho assim. Eu já fiz atendimentos de alguns profissionais que eu olho assim, eu disse, meu Deus, tá numa falsidade com esse paciente. Ai, meu amor, fecha a porta e começa a falar mal. Então, assim, eu acho que você tem que ter como essência querer o bem do próximo. Enfim, já tá entrando os meus valores, né? Mas, o que você precisa ter para seus atendimentos bombarem, para os seus atendimentos darem certo, você continuar aumentando sua agenda gradativamente até chegar na sua agenda dos sonhos, no quanto você quer trabalhar por mês, dentro do que você quer, né? Tipo, a Estela quer 2 vezes na semana, o dia todo. Para chegar nisso, você tem que estruturar o seu negócio, que a fisioterapia pélvica é um negócio e a gente precisa levar com essa responsabilidade, né? Entender ela com essa responsabilidade. Você precisa estruturar a sua captação de paciente, para ter essa entrada de pacientes constantemente chegando. Você precisa saber atuar nas disfunções, para quando o paciente chega na avaliação, ele olhar para vocês assim, ela sabe o que está fazendo, ela sabe atuar nas disfunções. Eu tenho esse problema e ela tem como me ajudar. E o outro ponto é também você fidelizar esse paciente no atendimento, que é sobre isso que eu tô falando, a experiência de atendimento. Não é só sobre você entregar resultado, é só você se preocupar com a experiência. Exemplo sobre isso, eu tinha uma dentista incrível, ela evoluía muito bem, assim, eu percebia que eu estava melhorando, mas ela era uma cavela, ela pegava, minha gente, ela segurou a minha língua um dia, assim, você já tem, como assim eu tô pagando para um tratamento, para alguém me tratar dessa forma? Atrasos consecutivos dela. Uma vez eu fui embora porque ela não pôde me atender, mesmo estando na recepção. E foi aí que eu disse assim, não, eu não vou continuar aqui, mesmo sendo uma excelente profissional. Mudei para outro profissional, que me tratava bem. Porque o pagante precisa ser bem tratado também, com respeito. Então, são essas bases. Primeiro, você ser um fisioterapeuta que sabe atuar e domina a atuação da fisioterapia pélvica e consegue entregar resultados independente de qual diagnóstico clínico esse paciente tem. Segundo ponto, você ter estratégias de captação de paciente, para ter um fluxo constante de paciente entrando e fazendo avaliação com você. E o terceiro ponto é fidelizar esse paciente no seu atendimento. Isso é muito difícil, não é? Você estruturando isso bem, fica algo natural, né? É questão de você aprender o processo. E assim você começa a crescer na fisioterapia pélvica. Você começa a conseguir captar os seus pacientes e crescer profissionalmente, enchendo gradativamente a sua agenda até a sua agenda dos sonhos. E essa é a forma que você bomba o seu atendimento. E é tudo que eu entrego no Semana na Pélvica. Mas antes disso, você sabe que está chegando aí a semana do fisiopélvico de referência. Conteúdo gratuito para você já entender o caminho para atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico. É com conhecimento, conteúdo de verdade. De uma forma que você nunca aprendeu na fisioterapia pélvica, eu posso te garantir. Vai ser o caminho para você saber o que fazer com seu paciente, independente de qual caso.
Eu vou te explicar como na semana do fisiopélvico de referência, tá certo? Então, a semana do fisiopélvico de referência tá chegando aí. E para você que quer participar da imersão em proctologia, você precisa pegar as palavras-chave das lives. Primeira regra. A segunda regra está inscrita na semana do fisiopélvico de referência. E assim você consegue entrar, ganhar a chance de ganhar uma das vagas da imersão em raciocínio, imersão em proctologia, certo? Você quer a vaga de proctologia? Coloca aqui nos comentários. E diz aí, você quer a vaga de proctologia? Me diga. Eu quero cocôzinho agora. Um monte de emoji de cocôzinho. Quem quer a vaga da imersão em proctologia? Sim, cadê emoji de cocôzinho? Eu quero um poop. Temos 3 vagas para imersão em proctologia. Para você conseguir uma dessas vagas de procto, você precisa, esse cocôzinho aí mesmo. Para você conseguir uma das vagas em procto, você precisa estar inscrito na semana do fisiopélvico de referência. Você precisa pegar as palavras-chave das lives que eu estou fazendo. Essa é a 6ª live de 30 minutinhos. E você precisa participar do sorteio, que vai ser lá no grupo do WhatsApp. Quem se inscreveu na semana do fisiopélvico de referência está no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. E por lá a gente vai dar todas as informações direitinho, tá certo? Mas o primordial é pegar as palavras-chave, que eu vou dizer agora. A palavra-chave da live de hoje. Eu tô firme nas lives. Vou ganhar. Cacau. Muito bem. Caladinha, né, Cacau? Só vi você agora aqui. Muito bem. Assista as lives direitinho para pegar todas as palavras-chave. Eu vou falar a palavra-chave de hoje, agora. Mas antes disso, eu quero saber o que você aprendeu nessa live. Coloca aqui. O que você nunca tinha refletido sobre antes, que hoje eu coloquei uma sementinha na sua cabeça. Coloca aqui nos comentários, que eu tô pegando aqui a palavra-chave de hoje. O que foi que você, nossa, eu não tinha pensado por essa perspectiva antes. Isso é interessante. Pode ser uma palavra só. Já peguei a palavra-chave aqui. Fidelização. Muito importante. É isso aí. Fidelização é extremamente importante para o seu paciente continuar no tratamento. Adianta a gente correr para captar, que eu fazia isso. Paciente, ó, eu fazia várias estratégias de captação, o paciente chegava, avaliava, não fechava, fugia. Fazia 1, 2, 3 sessões, faltava, que só a bexiga. Não tinha resultados efetivos porque faltava muito e sumia. Então, até esse processo de fidelização é importante para o paciente ficar até o final do tratamento. Hoje em dia, eu dou muito mais alta, terapêutica mesmo, do que eu dava antes. Porque antes, às vezes, eu nem chegava a dar alta. A respeito de saber diferenciar a amizade do paciente e ser fisioterapeuta. Que pode ter as duas coisas juntas, mas a gente precisa ter clareza de que você, em primeiro lugar, é o fisioterapeuta dele. Então, vamos lá, palavra-chave. Sonha estão show, tá linda como sempre. Obrigada. Vamos lá, a palavra-chave do dia é, vou falar apenas uma vez, tá certo? Apenas uma vez. Porque o que acontece? O pessoal não assiste a live do começo, aí chega, pega a palavra-chave. Você que tá aqui direitinho, então vou falar a palavra-chave apenas uma vez. Então, prestem atenção, abram os ouvidos. E a palavra de hoje é referência. Anota a palavra-chave. Minha gata tá desesperada para ir embora, que eu tranquei ela aqui dentro. A importância de demonstrar que sabe o que está fazendo. Muito bem. Pegaram a palavra-chave? Plantinha aqui no comentário, quem pegou. Plantinha no comentário, quem pegou a palavra-chave.
Deixa a bichinha sair, vou deixar. Vamos, mama, diga oi. Plantinha para quem pegou a palavra-chave, certo? Quem não pegou palavra-chave, você tem como pegar essas palavras-chave nas lives, né? Tá saindo live, essa é a sexta, a gente tá na metade da preparação do fisiopélvico de referência. São lives assim, leves, objetivas, não enrolo nada. E essa foi a live de hoje. Falei a palavra-chave já. Quem não pegou, precisa assistir de novo, tá certo? Então é isso, um beijo para vocês. Até amanhã. Muito obrigada por essa participação. Até meu pai pegou a palavra-chave. Muito obrigada pela participação de todo mundo. E tchau. As outras eu não peguei. Ainda não está inscrita. Se inscreva na semana do fisiopélvico de referência. O link está na bio. É a primeira fase. Segundo, anote a palavra-chave que eu falei hoje. E assista as outras lives para pegar a palavra-chave lá. Não é difícil. Essa é a sexta, não é, Sara? Deixa eu só confirmar aqui. Peraí. Não, hoje é a quinta. Eita, ficou preocupada. Hoje é a quinta live. Hoje é dia 21. Quinta live. Tá? Então, são 5 palavras-chave que temos até o momento. Aproveita que é domingão. Tô aqui já, Sara. Eu já abri. Aproveita que é o domingão, ainda tem tempo para você assistir. Deixa rolando a minha live. Enquanto lava a louça, enquanto organiza a casa, enquanto faz as marmitas pra semana. E é isso, eu te espero amanhã, que amanhã tem live também, tá bom? Às 20 horas. Um beijo para vocês. E tchau, tchau. Foi um prazer inegociável estar aqui com vocês. Tchau, beijo.